Olá, eu sou Marcelo Martins da Fonseca, tenho 40 anos, sou aluno do curso de Artes Visuais da Universidade Cruzeiro do Sul e essa videoaula faz parte do Projeto Experimental 2. Já ouviu a frase, é na dificuldade que nasce a oportunidade? Foi exatamente uma dificuldade que fez nascer a fase mais importante do cinema nacional. Sou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o cinema novo. O cinema brasileiro, até a década de 50, era voltado para o mercado comercial e imitava os filmes estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Os filmes dessa época eram denominados chanchadas, que eram comédias musicais inspiradas nos filmes de Hollywood, e não tinha nada a ver com a realidade vivida pelos brasileiros. Ainda na década de 50, houve a falência das companhias cinematográficas brasileiras, forçando os profissionais do cinema a dar um novo rumo no cinema nacional. Lembram da frase citada no início da videoaula? Pois é, sem investimentos, artistas, autores, diretores e intelectuais tiveram que inovar, criar, reinventar um cinema menos custoso. Era preciso se preocupar com o orçamento e, ao mesmo tempo, criar filmes com as características nacionais. Em 1952, acontece no Brasil o primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. Esse congresso foi ricamente importante ao reunir os profissionais do cinema, criando debates e trocas de experiências, fazendo nascer a ideia inovadora de criar filmes com as características nacionais. A princípio, temas como a fome e a seca do Nordeste norteavam as primeiras criações. Em 1955, Nelson Pereira dos Santos, inspirado no neorrealismo italiano, cria o filme Rio 40 Graus, onde destacou os problemas sociais e os belos pontos turísticos cariocas, deixando um legado histórico para o Brasil, um marco inicial para a fase mais importante e impactante do cinema nacional, inclusive no mundo, o nascimento da primeira criação do cinema novo. Inicia-se com esse filme a identidade do cinema nacional. No final da década de 50, os jovens cineastas iniciaram uma série de protestos contra o que eles consideravam a prostituição do cinema nacional, pois, segundo eles, os filmes eram voltados para o lado comercial, sem se preocupar com a essência cultural do país, sua importância na construção de um país justo, que se preocupa com os dilemas da população, deixando de cumprir o papel da arte na conscientização do povo brasileiro, nas mudanças de ordem social, política e de pensamento. Era preciso mudar, mas mudanças assustam, chocam, e o filme Rio 40 Graus sofreu censura pelo chefe de polícia do Rio de Janeiro, pois retratava os problemas sociais que à primeira vista não era bom para o país sendo exposto nas telas do cinema. Devido à censura e às alegações de que o filme retratava os aspectos negativos do Brasil, houve um atraso na estreia, que aconteceu em março de 1956. O que acontece hoje com o cinema brasileiro, acontece com toda a cultura brasileira. Está chegando o momento da virada. Na periferia das grandes cidades, se formou um imenso público que os ibopes da vida identificam como classe C e D, carentes do produto cultural. É o maior público e o mais necessitado, e em relação ao outro público, ainda não foi colonizado. O consumo dele ainda é a própria realidade. Enquanto os filmes tradicionais retratavam as vidas perfeitas de belos personagens, o cinema novo buscava retratar a vida real do povo brasileiro. Os cenários eram em áreas urbanas, praças e ruas, buscavam a vida no sertão e na favela, desempenhando assim o seu papel artístico, social e político. Os filmes dessa época tiveram uma importância significativa, pois se tratavam de filmes documentais. Os recursos financeiros escassos da época forçaram os profissionais do cinema a utilizar as câmeras de mão, o que dava uma ideia mais dramática e de realidade às filmagens. Segundo os historiadores, o cinema novo foi dividido em 3 fases. A primeira fase, de 1960 a 1964, a segunda fase, de 1964 a 1968, e a terceira fase, de 1968 a 1972. A primeira fase retratava os anseios principais do cinema novo, sendo marcante, pois havia liberdade de criação. Foi a fase que sofreu menos censura. Os filmes dessa época narravam as histórias reais e os problemas vividos principalmente pelos nordestinos. A fome, a exploração econômica, o fanatismo religioso e a violência eram temas frequentes. O filme mais importante dessa fase foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
Esse filme, após ser assistido por militares, foi censurado e ordenado que suas cópias fossem destruídas. Em contrapartida, no exterior, o filme fazia muito sucesso. Pressionados por essa situação, os militares autorizaram a reprodução do filme para os maiores de 18 anos. A segunda fase do cinema novo foi marcada pelo golpe militar que tirou do poder o então presidente João Goulart, dando início à ditadura militar de 1964. Essa fase marca o início do sofrimento do cinema novo, com severas censuras, perseguições e proibições. O cinema novo perdeu muito da sua essência e foi impossível defender a democracia. Nesse período, cineastas que não se preocupavam com a real identidade do cinema novo tentaram torná-lo um produto rentável, visando o lado comercial. Um dos filmes produzidos na época foi Garota de Ipanema, de 1968, com personagens de classes sociais mais confortáveis que da primeira fase. A censura fez com que as ideias revolucionárias e geniais dos jovens cineastas da época fossem lentamente sufocadas pela censura do governo. A terceira fase do cinema novo foi marcada pela tentativa do governo militar de sufocar os ideais dos profissionais do cinema. Os filmes já não retratavam mais a verdadeira face do Brasil, o que não muda em nada dos filmes como o dos Estados Unidos, pois seus filmes pouco mostram das reais favelas e sofrimento do povo americano. Era exatamente isso que os jovens cineastas tanto criticavam dos filmes do exterior. Era surreal, perfeito e belo. Essa fase também foi chamada de tropicalismo. Nelson Pereira dos Santos cria o filme Como Era Gostoso o Meu Francês, de 1971, onde o protagonista do filme era devorado por canibais, fazendo um paralelo metafórico de que o Brasil deveria devorar seus inimigos estrangeiros. O cinema novo foi reconhecido mundialmente pelos seus feitos. Originalidade e criatividade trouxeram para o Brasil um reconhecimento histórico e inédito. O cinema brasileiro ganha sua identidade, mas nem isso fez com que o atual governo parasse de censurar as suas produções cinematográficas. A ditadura militar teve forte impacto no cinema novo e fez com que as originais criações do cinema fossem reformuladas. Nessa época, as produções do cinema foram brutalmente desconfiguradas, perdendo a sua característica mais marcante, que era mostrar as lutas, as realidades e os sofrimentos do povo brasileiro.